Nobres irmãos que compõem a congregação Adeluz, outra vez a paz do Senhor. E como sempre, rogo diante de Deus que a sua paz, que excede todo o nosso entendimento, em Cristo, alcance a sua vida e proporcione ao seu coração saúde plena no espírito, na alma e também no corpo. Hoje é terça-feira, 25 de março de 2025. E mais uma vez, chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. Nosso tema de hoje, triunfando sobre as tempestades da vida. Vou repetir, triunfando sobre as tempestades da vida. Nosso texto base está no Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo 4, a partir do versículo 35 a 41, onde está escrito: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. Os ventos aquietaram-se e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Meus amados, no devocional de hoje, com o tema Triunfando sobre as tempestades da vida, chamo a vossa preciosa atenção para esse texto de Marcos 4, a partir do versículo 35 a 41. Por essa razão, começo fazendo a seguinte observação. O Evangelho de Marcos registra nesse texto o episódio da tempestade enfrentada pelos discípulos no mar da Galileia. Vale lembrar que nessa ocasião, o Senhor Jesus estava no barco dormindo quando os discípulos foram surpreendidos por um forte vendaval. Na verdade, aquela foi uma circunstância desafiadora e absolutamente estarrecedora. Mesmo porque entre os discípulos haviam alguns que tinham experiência do alto mar, mas a circunstância era tão desafiadora, a fúria do mar e o forte vendaval era tão grande que eles temeram. Diante disto, apavorados, eles acordaram a Jesus e clamaram por socorro, dizendo a ele: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus desperta, põe-se em pé e na popa do barco dá uma ordem seguida de autoridade. Ele diz: Vento, para de soprar, e mar, aquieta-se. E diz as Escrituras que tudo se acalmou. A tempestade parou de soprar e o mar aquietou-se. Diante disto, Jesus exorta os discípulos, dizendo a eles: Por que vocês ainda estão medrosos? Os discípulos reagem, tomados de espanto e admiração pelo poder de Jesus, e diante de tudo, entre si fazem a seguinte pergunta: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Bem, meus irmãos, esta é uma síntese, um resumo deste episódio. Mas é interessante ressaltar que essa passagem, ela nos enseja algumas lições oportunas.
Na verdade, olhando numa perspectiva da teologia bíblica, esse episódio nos apresenta uma espécie de a teologia da tempestade. Porque quando olhamos para tudo o que está acontecendo, há lições profundas que necessariamente nós precisamos aprender. Por isso, nosso tema, triunfando sobre as tempestades da vida. A grande pergunta que necessariamente precisamos fazer é: quais são essas lições? A primeira, aprendemos com esse texto que as tempestades da vida são inevitáveis. Vou repetir. Aprendemos com esse texto que as tempestades da vida são inevitáveis. Perceba algo. Assim como os fenômenos da natureza acontecem com frequência, também as tempestades da vida nos atingem, mesmo quando nós não as esperamos. Eu vou repetir. Assim como os fenômenos da natureza acontecem com frequência, também as tempestades da vida nos atingem, mesmo quando nós não as esperamos. A grande verdade é que as tempestades da vida acontecem ao arrepio da nossa vontade e muitas vezes colocam a nossa vida de ponta cabeça. Tudo de cabeça para baixo, um verdadeiro reviravolta. As tempestades chegam sem fazer acepção. Ela vem para todos, grandes e pequenos, jovens e velhos, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Ela não faz acepção. Aliás, isso aponta uma verdade que todos nós precisamos compreender. A vida cristã não é um parque de diversões, mas a travessia de um mar revolto. A vida cristã não é um cruzeiro num confortável navio, singrando águas plácidas, mas a vida cristã é uma viagem cheia de aventuras, onde não faltam os ventos contrários e as ondas revoltas que vêm para desafiar nossa fé, nossa confiança, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o reino dos céus e, sobretudo, a nossa capacidade de saber lidar com as mais diversas situações. Portanto, a primeira lição que cada membro da ADLuz precisa aprender: as tempestades da vida são inevitáveis. Elas fogem ao nosso controle, não fazem acepção de pessoas, ela vem para todos. A segunda lição que nós aprendemos ainda com esse texto: as tempestades da vida são imprevisíveis. Eu vou repetir. As tempestades da vida são imprevisíveis. Vou repetir a terceira vez. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que as tempestades da vida são imprevisíveis. Por que estou fazendo essa afirmação? As tempestades chegam de súbito, inesperadamente. Elas não mandam aviso, não enviam telegrama. Chegam repentinamente, agitando nossa vida, encrepando as ondas que nos assustam e nos assolam com desmesurado rigor. O Mar da Galileia, para quem não sabe, é um lago de águas doces e é interessante ressaltar. Esse lago tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Quando de fato está sob a fúria da tempestade, suas águas são agitáveis. Esse grande lago é encurralado pelas montanhas de Golã. Lá no extremo norte fica o Monte Hermon, a mais alta montanha de Israel, cujo cume está sempre coberto de gelo. E com certa frequência os ventos gelados descem desse monte e, encurralados pelas montanhas de Golã, batem na superfície do lago, levantando ondas gigantes. É assim também na nossa vida. As tempestades nos colhem de surpresa, pegam de maneira imprevisível. E nesse caso, isso pode ser definido como vários aspectos.
uma doença súbita, uma crise financeira, um acidente trágico, um divórcio traumático, um luto doloroso, não importa. Muitas das vezes as tempestades, com os seus vários aspectos, podem nos atingir. E nesse particular é importante saber, elas são imprevisíveis. Não há como prever, porque elas são imprevisíveis. Esta é a segunda lição. Por isso, estejamos sempre confiantes em Deus, e quando esses momentos chegarem, precisamos saber lidar com eles sem perder a fé, a paz e a confiança em Deus. Mas a terceira lição: as tempestades da vida são inadministráveis. Eu vou repetir: as tempestades da vida são inadministráveis. Interessante. Os discípulos conheciam o mar da Galileia como poucos. Eles eram especialistas na área. Alguns deles eram, na verdade, pescadores e haviam nascido e crescido ao redor daquele lago. Dali eles tiravam o seu sustento. Mas o que era tão familiar para eles tornou-se uma ameaça. Quando a tempestade chegou, eles tentaram escapar do perigo, remando com toda a destreza, mas o barco estava se enchendo de água. Seus recursos foram insuficientes para resolver o problema. O barco não obedecia mais o comando deles. A tempestade os assolava impiedosamente e eles perderam o controle da situação. É exatamente assim. O vento chicoteava com violência o barco e as ondas se arremessavam contra eles para levá-los ao naufrágio. Meus irmãos, muitas vezes temos a mesma sensação. É a sensação de que os problemas que nos afligem são como essa tempestade. A situação se agrava, perdemos o controle, o barco da nossa vida fica à deriva. As tempestades da vida são também inadministráveis. E nós precisamos compreender, nem sempre temos condições de administrar as circunstâncias da vida. Por essa razão, esse episódio nos ensina que na caminhada cristã, coisas que fogem o nosso comando, a nossa gestão, podem nos atingir. Mas, em quarto lugar, há uma quarta lição. As tempestades da vida são pedagógicas. Eu vou repetir. As tempestades da vida são pedagógicas. E por que digo isso? Permitam. Mesmo quando a tempestade foge do controle, elas estão sobre o controle de Jesus. Aquele que está conosco no barco tem autoridade sobre o vento e sobre o mar. As tempestades da nossa vida não vêm para nos destruir, mas para nos ensinar. E por quê? Elas são pedagógicas. Elas não acontecem à revelia. Elas são instrumentos pedagógicos para nos fortalecer na fé. Jesus, precisamos lembrar, tem todo o poder para acalmar não apenas a tempestade que está do lado de fora, mas também os vendavais do medo que estão justamente dentro de nós. Jesus acalma não apenas as circunstâncias, mas também os nossos sentimentos. Nessa travessia do mar revolto da vida, precisamos ter fé e não medo, sabendo que Jesus é fiel para cumprir suas promessas. Nosso destino é outro. E o nosso alvo é o outro lado do mar e não o naufrágio. Ele está conosco. E se Ele está conosco, podemos desfrutar da paz mesmo quando as ondas encapeladas berram aos nossos ouvidos. Ele é todo-poderoso e aquilo que nos amedronta está literalmente debaixo dos seus pés. Portanto, o Senhor não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. As tempestades vêm para que vejamos o seu livramento e saibamos que Ele é Deus digno de ser adorado. Diante de tudo isto, devo dizer a cada um dos irmãos, 4 lições importantes nós aprendemos. A primeira, as tempestades da vida são inevitáveis. A segunda, as tempestades da vida são imprevisíveis. Terceiro, as tempestades da vida são inadministráveis. E quarto, as tempestades da vida são pedagógicas. Agora, eu concluo chamando a sua atenção para essa aplicação.
O nosso texto, no versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, diz: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo Jesus estava justamente com eles no barco. E o barco já estava se enchendo de água. Jesus estava na porta, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Meus irmãos, a mensagem que esse texto principalmente aponta, além dessas 4 lições, é que o mesmo Deus que acalma a tempestade é aquele que nos convida, muitas das vezes, a enfrentá-la. Notem, foi Jesus que os levou para atravessar o mar e, surpreendentemente, de maneira justamente inevitável, imprevisível e administrável humanamente, a tempestade veio. Mas como Jesus estava no barco, ele contornou a situação, resolveu o problema e acalmou a fúria do mar, aquietando a tempestade. Saiba, esse Deus está com você e ele não deixará que nada venha tirar a sua paz, a sua alegria e a sua fé. Por isso, acredite, aquele que está conosco é maior.